Como um filme e um livro foram responsáveis pelo renascimento da Klan. Em 1905, a obra The Klezmer era lançada nos Estados Unidos pelo autor Thomas Dixon Jr. Essa obra foi um sucesso tão grande que se tornou um best-seller e até mesmo ganharia uma adaptação aos cinemas 10 anos depois. A obra se trata de um romance sobre a origem da Ku Klux Klan, narrando a Guerra Civil Americana e a Era da Reconstrução de uma perspectiva pró-confederada. À medida que os republicanos do Norte e os negros eram tratados de forma pejorativa, os brancos do Sul, eles são retratados como vítimas dessa, entre aspas, opressão. E a Ku Klux Klan, ela teria aparecido neste contexto para combater esses inimigos que o Sul tinha. A obra foi um sucesso tão grande que o próprio autor disse que 18 milhões de sulistas apoiavam suas crenças. Vale destacar que a população dos Estados Unidos neste período era de quase 84 milhões de pessoas, o que seria mais ou menos 21,47% da população dos Estados Unidos dessa época. Alguns podem dizer que isso se trata na verdade de um exagero, mas eu irei mostrar que na verdade não é. 10 anos depois era lançado o filme O Nascimento de uma Nação, que é uma adaptação do livro de Thomas Dixon Jr. pelo diretor D.W. Griffith. E a influência do filme foi tão profunda que em fevereiro de 1915 ela recebeu uma exibição especial na Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, assistiu e fez um elogio, onde ele disse: "É como escrever a história como um raio. Meu único arrependimento é que tudo isso seja tão terrivelmente verdade." Tanto o filme quanto o livro foram combustíveis que criaram condições para o renascimento da Ku Klux Klan, pois, como eu disse, ambos tinham o objetivo de romantizar a origem da clã e demonizar tanto os republicanos quanto os negros. Tudo isso levou ao dia 28 de outubro de 1915, onde o advogado William J. Simons, que mais tarde se tornaria um dos líderes da clã, se reuniu na Assembleia Legislativa da Geórgia junto com o presidente da Assembleia, J. W. Bailey, além de outras 36 pessoas, sendo duas delas membros ordinários da primeira fase da clã. Nessa reunião se discutiu o renascimento da clã. E graças ao apoio da Assembleia Legislativa do Sul, em 4 de dezembro de 1915, a clã recebeu o direito à existência legal, usando os mesmos atributos, rituais e tradições, marcando o retorno oficial da segunda fase da Ku Klux Klan e agora bem mais forte. Mas quando eu falo mais forte, eu não falo simplesmente a questão de ela ter uma existência legal, permitida e até mesmo apoiada, mas eu falo da sua influência. E um dos maiores estudiosos da Ku Klux Klan foi o sociólogo Rory M. McGavin, onde ele diz que a Ku Klux Klan em seu auge teve 6 milhões de membros, isso entre os anos de 1920 e 1925. Quando lembramos da fala de Thomas Dixon Jr. sobre 18 milhões de sulistas que concordavam com suas crenças, e a gente vê agora uma fala de um academicista respeitado sobre a quantidade de membros que a clã chegou a ter, a gente vê que a diferença não é muito, principalmente quando a gente vê a população dos Estados Unidos nessa época. A população dos Estados Unidos em 1920 era de 106 milhões de pessoas, ou seja, quase 6% da população fazia parte da clã, colocando essa a maior organização supremacista branca que algum dia existiu. Nenhum outro movimento ou uma organização teve tantos membros. É claro que alguns podem dizer que o Partido Nazista chegou a ter até mais membros, mais pessoas filiadas, mas isso entra em outro contexto. Estamos falando de uma organização que, na verdade, não é uma questão política partidária, como foi o Partido Nazista. Nós estamos falando de uma organização de pessoas que realmente se simpatizavam e concordavam com aquilo. E se a gente colocar os 18 milhões de sulistas em 1905, que realmente concordavam com as crenças de Thomas Dixon Jr., isso eleva para um outro padrão, ou seja, se a gente fizer um cálculo, 1/3 desses supostos apoiadores que Thomas Dixon Jr. colocou realmente fizeram parte da clã ao longo da história dessa organização em sua segunda fase. Ou seja,
Mesmo que nem todos tivessem feito parte da clã, pelo menos 18 milhões em 1905 concordavam com essa linha de que a Ku Klux Klan era totalmente aquilo que Thomas Dixon Jr. e D.W. Griffith transmitiram em suas obras, né? Ou seja, uma organização que vieram para defender os interesses do Sul, dos brancos sulistas, no caso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.